A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia àqueles que nos acompanham nas ondas da 1230 AM e também pelo rádio na internet www.radiocorreidaserra.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado. E hoje aqui com o Manuel Soares vamos falar sobre reencarnação. Mas antes, de iniciarmos nosso programa, vamos fazer uma prece, elevar o pensamento a Deus, agradecendo por esse momento de reflexão, rogando o amparo da espiritualidade, para que a gente possa aprender nesse momento juntos e levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sempre buscando melhorar. Rogamos a Deus, a todos aqueles que passam por dificuldade, que estão nos presídios, nas ruas, que estão nos hospitais, que possam receber o amparo. Que assim seja. Aqui quem vos fala é o Fred. Vamos iniciar nosso programa com o Manuel Soares falando sobre reencarnação, escolha das provas. É baseada no Livro dos Espíritos, questão... Aí tem algumas questões do 166, 167, 258. Aí se você tiver o Livro dos Espíritos aí e quiser nos acompanhar, aí a gente vai falando, você pode ir nos acompanhando. E o Livro dos Espíritos tem muita parte que fala sobre reencarnação, que é um tema muito importante e uma das bases do Espiritismo para a gente compreender porque a gente está aqui, porque a gente passa por dificuldades. Então tudo isso entra a reencarnação como uma explicação. E também sobre a apostila do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD. Então, aí já é mais para quem faz muitos estudos espíritas e acompanha na casa, pode ter esse livro também em casa e também é uma fonte de consulta para você quiser aprofundar também sobre esse tema. Então, bom dia, Manuel. Qual o objetivo da reencarnação? Bom dia, Fred. É um prazer estarmos aqui com os nossos ouvintes mais uma vez nesse sábado, que possamos, nesse horário, com a nossa conversa, levarmos informações aos nossos ouvintes, esclarecimentos e ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós. Como o Fred disse, nós vamos hoje trabalhar com o tema reencarnação, mais especificamente com relação à escolha das provas, ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, já nos programando, para retornarmos numa nova vida, numa nova encarnação, nós temos a programação da vida nova. Temos algumas coisas a passar em função de uma série de motivos, que a gente chama isso pelas provações. E como é que isso acontece? Nós podemos escolher as provas que nós vamos passar? Alguém escolhe para nós? Como é que se faz esse processo? Então, hoje, pretendemos conversar um pouquinho sobre esse processo junto com o Fred aqui conosco hoje e com todos vocês. O Fred colocou a primeira pergunta: qual o objetivo da reencarnação? Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, os Espíritos responderam que o objetivo da encarnação é a expiação ou reparação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Que eles falam. Então, só para a gente já esclarecer alguma coisa, muitas pessoas falam que o objetivo da nossa encarnação é o nosso progresso, nós progredirmos, nós evoluirmos. Realmente é isso mesmo, nós estamos aqui para evoluirmos. Mas, para que a gente possa evoluir, é como disse aqui o Espírito que respondeu essa questão. Temos que expiar, temos que reparar as faltas cometidas, pois através da reparação, através dos consertos dos nossos erros, é que nós vamos então progredir. Então nós temos que vir
precisamos vir para repararmos as faltas cometidas, né? E ao mesmo tempo, ao reparar essas faltas cometidas, nós possamos aprender para que, em função desse aprendizado, a gente evolua. Tipo, o que a gente cometeu de erros na encarnação passada, a gente pode corrigir nessa, e assim sucessivamente, né? Isso aí é a justiça, né? Porque é muito difícil quando a gente não pensa em reencarnação, em uma existência só, a gente definir o nosso futuro, né? Então, e muitas vezes a gente não vê isso com outras pessoas, né? A pessoa faz muitas coisas erradas e não acontece nada. Aí a gente pensa, mas aí a gente tenta se convencer que ele vai pagar depois, né, no inferno, mas a gente não vê uma justiça muito próxima da gente e às vezes a gente desanima, né? Fazer certinho e muitas vezes fazer certinho e nos prejudicarmos com isso. É verdade. Realmente, sem a reencarnação, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça de Deus? Com tantas desigualdades, né, aqui na Terra. Uma pessoa com saúde, outra sem saúde, uma pessoa na abastança, outra na pobreza. Posto que pai é esse que, tendo uma vida só, determinou que um tenha dinheiro, o outro não tenha nada para comprar, não tenha dinheiro para comprar nada. Que o outro tenha uma saúde perfeita e o outro não tenha saúde, muita dificuldade, às vezes já nasce com problemas sérios de saúde. Então a gente que é espírita, né, estuda direitinho esse aspecto, a gente sabe que essas diferenças, essas divergências fazem parte dos resgates, das expiações, das reparações de cada um de nós. E à medida que a gente foi evoluindo, como foi dito aqui, né, a gente foi corrigindo os erros e vai evoluindo, vamos chegar depois, lá na frente, num ponto onde não estaremos encarnando mais para reparar. Já estaremos evoluídos a tal ponto de não cometermos mais desatinos, mas estaremos reencarnando para auxiliar, para trabalhar, para ajudarmos aos que estão ainda necessitando. É um trabalho muito bonito e nisso tudo a gente vê a sabedoria e a grandeza do Pai Celestial, né? Isso tudo se encaixa. E aí a gente passa para a próxima pergunta, né? Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Essa nós já acabamos adiantando aqui. Nos comentários a gente acaba às vezes invadindo o espaço da outra pergunta, né? Os espíritos na questão 166, lá dos espíritos, responderam. Como é que a alma pode acabar de se depurar? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência, ou de novas existências, porque a gente não consegue se depurar numa vida, 2, 3, né? A gente vai precisar de muitas encarnações. Quando no mundo dos espíritos, né? Então a gente está desencarnado lá no plano espiritual. Antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito, e é o que vai reencarnar, logicamente. Consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Isso, interessante. Nós temos aí essa pergunta que você está colocando, que é a questão 258, e depois nós vamos ter uma que vai entrar mais nos detalhes. Eu vou tomar cuidado para não adiantar, né? Porque senão a gente se empolga e vai adiantando, né? Então, quando nós estamos no mundo espiritual, ou seja, desencarnamos, estamos lá no mundo espiritual nos preparando para uma nova existência, a pergunta é a seguinte: nessa nova existência, eu tenho consciência e previsão do que vai me acontecer nessa nova vida? Aí os espíritos, de uma forma geral, eles colocam assim: ele, quer dizer, o próprio espírito escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio, né? Então, a grande maioria de todos nós, quando nós retornamos ao mundo espiritual, depois do nosso desencarne, nós vamos, né, nos reconhecer no mundo espiritual, vamos tomar contato com esse mundo espiritual que a gente está encarnado, lembra quando nós estávamos lá, vamos reencontrar provavelmente os nossos parentes, os nossos amigos, alguns ou todos, vamos estar numa situação melhor no mundo espiritual, ou pior, dependendo do tipo de vida
que tivemos, das nossas ações, do que fizemos, né? E sabemos que depois de um outro período no mundo espiritual, nós vamos reencarnar, porque foi dito que para que a gente possa evoluir, precisamos passar pelas existências. E os espíritos falam, então, que estando lá, consciente, sabendo de como é que foram as nossas vidas passadas, nós vamos ver aquilo que nós estamos devendo, aquilo que nós precisamos reparar. E com isso, nós podemos, junto com os amigos espirituais, escolher a nossa programação de vida seguinte, né? Então, o gênero das provas, né? Por exemplo, eu vou passar a minha vida seguinte pela situação de estar numa vida difícil financeiramente. Eu vou ter uma reencarnação com problemas de saúde. Eu vou ter uma encarnação onde eu vou reencontrar com alguns inimigos que vão nascer na minha própria família, vão ser meus filhos, vai ser minha esposa, vai ser meu marido. Enfim, eu vou ter uma noção, né, do gênero da prova que eu vou passar. Isso eu participo, né, para que eu possa, junto com o meu livre-arbítrio, né, porque todos nós temos a livre escolha, para que eu seja responsável por aquilo que eu esteja escolhendo. Aí vai estar o mérito também de todos nós, né, de escolhermos aquilo que a gente quer fazer e fazermos, né? É porque, né, quando a gente fala de escolha, é porque a gente tem muita coisa para escolher. Muita prova aí para escolher. É verdade. E tem uma palavrinha aí que é interessante, que os espíritos trazem, e muitas vezes a gente passa batido, e isso ajuda a gente a compreender, porque a gente escolhe o gênero da prova, e não a prova em si. Então a gente pensa que tá tudo muito, que a gente sabe tudo muito certinho, né? Tudo que vai acontecer exatamente. Não, a gente escolhe o gênero. Então, para não aprofundar, né, a gente vai entrando na próxima questão, que é o fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero das provas que devo sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida previmos e buscamos, prevenimos. Aí é a questão 259, né? Então nós vimos na nossa questão anterior que nós escolhemos o gênero da prova, né? A prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da saúde, a prova da doença, a prova de termos uma família complicada, termos uma família harmoniosa, né? Vai ser tudo em função daquilo que a gente precisa. Mas os detalhes, os pormenores que irão acontecer nesta vida, nós temos esta informação e nós sabemos esses pormenores. Aí os espíritos respondem para nós assim: todas as condições, todas as situações, não. Porque não escolhes nem prevês tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhes apenas o gênero das provações. Agora, olha que coisa interessante que eles falam. As particularidades que irão acontecer correm por conta da posição em que vos encontrais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, por exemplo, para o nosso ouvinte entender, eu estou no mundo espiritual e eu tive numa vida passada recursos financeiros, né? E eu usei esses recursos financeiros de uma forma muito equivocada. Prejudiquei através do dinheiro muitas pessoas, não fiz o que eu podia ter feito para ajudar ao ser humano, né? Já que eu tinha esses recursos. Então eu estou lá no mundo espiritual e eu falo assim, não, agora eu quero passar para a prova da pobreza, né? Para poder sentir falta daquilo que eu tive em abastança. Ou então eu falo, não, eu quero passar pela prova da riqueza de novo, para que agora eu conserte com os recursos que vou ter aquilo que eu não fiz. Posso dar um emprego, construir uma indústria, ajudar as pessoas. E o mundo espiritual fala assim, não, tudo bem, nós vamos te apoiar, você está consciente disso, né? Você estudou aqui conosco, se preparou, eu acho que é uma boa ideia, vamos trabalhar nessa. Então eu venho com essa intenção. Mas na hora que eu estou me programando lá, eu também não vou ter a certeza que eu vou sair vencedor, porque vai depender das minhas ações quando encarnado, né? Ou seja, eu posso vir com todos os recursos e posso me perder de novo.
pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha inconsequência, mas posso vir e fazer um bom caminho. Então vai ser as minhas ações nessa nova existência, dentro dessas condições de gênero que eu escolhi, que vão determinar o meu sucesso ou insucesso, porque eu tenho o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio duplo, né? A gente vai entrar mais pra frente, né? Tanto do lado espiritual quanto quando a gente reencarna. Que aí a gente vai sempre mover as escolhas, né? E a espiritualidade tem trabalho, né? Porque se for já tudo programadinho certinho, era mais fácil. Agora ela tem que sempre se adaptando e nos fornecer o que é necessário, mas também observando o que a gente está fazendo. Então sempre tem trabalhado. E de repente, durante a minha vida aqui, eu posso escolher caminhos, fazer escolhas, né? Que necessariamente não são aquelas que eu tinha imaginado, mas que eu possa, mesmo com escolhas novas, manter aquele objetivo de vida, né? Isso pode acontecer. Então não há uma coisa rígida. Não. Eu tenho liberdade de escolher dentro daquilo que eu programei. E posso escolher muito bem, até por sinal, né? Sim. Não tem nada... A fatalidade, né? Não, isso, exatamente. Bom, e o que direciona o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então isso é interessante. Por exemplo, então eu estou lá no mundo espiritual. Se eu tenho a oportunidade de escolher as provas, né? Por que eu escolho umas e outras não? Aí os espíritos respondem que nós escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas cometidas e que levem à reparação destas faltas, para que eu possa progredir mais depressa, né? Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, libertos da matéria, nós temos uma visão mais ampliada. Isso, porque senão todo mundo escolher a prova da riqueza. Né? A gente tem uma visão mais ampliada e mais clara de onde estão as nossas falhas, os nossos equívocos. E aí, em função desse conhecimento e do que a nossa consciência, né, nos indica para que a gente possa evoluir mais rápido, porque lá a gente vê que o mundo espiritual é tão belo, tem tanto progresso, tem tanta situação, que a gente almeja estar numa condição de ventura. Mas eu sabendo para que eu esteja naquela aventura, eu preciso ainda reparar alguma coisa, eu tenho que reparar primeiro, né? Então é lógico que usando do meu raciocínio, da minha lucidez, eu vou falar, nossa gente, eu queria estar lá naquela condição, mas eu tenho que fazer esse trabalho, então o que eu faço de uma vez, né? Então nós vamos ser induzidos pelo nosso próprio raciocínio, pela nossa lucidez e pelo nosso livre-arbítrio. Sim, e a escolha muda, né? Só da gente estar no outro plano, a gente tem uma consciência melhor do que a gente passou. Tá, porque a gente não está sob o jugo da matéria, né? Nós não estamos encarnados, não estamos aqui no mundo da carne. A gente sabe que pela nossa inferioridade, a materialidade nos toca muito, né? Ela, se bobear, ela nos domina. Seja a materialidade como um todo, a materialidade nossa de posse, de ter, de querer ser que aquilo, né? Você está vendo uma coisa na televisão, uma propaganda de determinado produto, você já se interessa com aquele produto que é material. Não estou falando que seja errado isso, né? Mas às vezes a gente deixa de ter um controle em cima disso e essa materialidade ela passa a nos dominar. Quando a gente está lá no mundo espiritual lúcido, que a gente já recobrou as nossas condições, estamos juntos com amigos espirituais a nos programarmos, a gente tem uma visão ampla disso tudo. E aí essa visão é que vai fazer com que a gente reflita melhor nas nossas escolhas. Isso mesmo assim, a gente tem orientação, né? No nosso lar tem, né? André Luiz fala muito que tem sempre um acompanhamento, uma orientação, porque senão a gente pode exagerar ou não, vai ter um orientador falar, olha, pensa direitinho. Juízo, né? Acho que nós vamos ver mais à frente alguma coisa sobre isso. E aí a gente falou, né, sobre nós escolhermos as nossas provas e, né, a gente participar disso, mas Deus pode impor ao espírito uma reencarnação? Pois é, isso que você estava falando, né? De certos detalhes. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 262, letra A. Sim, Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil.
Essa dá para a gente fazer bastante comentários, né? Então vamos supor, todos nós, quando desencarnarmos, retornando ao mundo espiritual, nós estaremos em situações diferentes e individuais. Cada um de nós vai estar habitando no mundo espiritual uma região de acordo com o nosso padrão vibracional, que é determinado pelas nossas ações, atos, pensamentos. Então, se nós tivermos uma vida tranquila, serena, onde nós procuramos nos melhorar, procuramos com calma, tranquilidade, amor, exercer a caridade, o bom relacionamento, nós estaremos numa região onde os espíritos têm esse tipo de pensamento, né? De melhoria, de ajuda, seguindo os ensinamentos de Jesus. Mas nós sabemos que temos pessoas, alguns de nós, que na nossa vida material, nós não tomamos os cuidados necessários, nós nos deixamos levar pelos vícios, pelos comportamentos equivocados, pela falta de caridade, pela falta de ajuda ao próximo, e não preocupamos com isso. Então vamos aportar no mundo espiritual em regiões onde espíritos desse padrão estão reunidos, uma região mais inferior. Então, dependendo da nossa situação no mundo espiritual, a nossa lucidez é maior ou menor. Então, quando nós estamos no mundo espiritual lúcidos, conscientes, sabendo das nossas dificuldades, das nossas necessidades, o que é melhor para nós, nós participamos efetivamente dessa escolha, como disse o Fred, junto com os nossos amigos espirituais. Quem leu os livros de André Luiz sabe que tem até lá Ministério da Regeneração, né? Temos lá áreas destinadas a preparar e encaminhar os espíritos nos processos encarnatórios, com a escolha das provas, dos corpos, uma série de coisas. Só procurar lá nos livros de André Luiz, começar lá pelo Nosso Lar, que é o primeiro. Mas alguns de nós vamos estar em regiões difíceis, e às vezes não nos damos conta que estamos desencarnados, às vezes nos damos conta que estamos desencarnados, mas nos inteiramos e continuamos participando de situações equivocadas, de maldade, de fazer o mal, e não mudamos. Chega ao ponto do mundo espiritual superior verem que determinado espírito está numa situação tão agarrada àqueles pensamentos equivocados que veem que não é possível envolvê-lo com argumentos, com fatos, com carinho, com esclarecimento, e sentem que às vezes é necessário que ele retorne ao mundo espiritual numa condição que o mundo espiritual superior vai escolher para ele, né? Porque ele não está em condição de escolha. E aí ele vem numa encarnação que ele mesmo não programou, mas Deus, através dos benfeitores espirituais, programou para ele, para poder ver se na materialidade ele pode se desligar daquele pensamento equivocado e daquela junção com outros espíritos malévolos que estão reunidos lá. Então essa condição, ela é maior ou menor a nossa liberdade de escolha, de acordo com a nossa condição evolutiva, com o nosso conhecimento e entendimento. Isso é uma oportunidade, né, daquele espírito que enfraquecer, né, porque quando a gente passa pela reencarnação, uma das coisas que acontece a nós é a gente perder. Esquecermos, né? Perder não, né? Esquecer temporariamente o que a gente passou, que a gente não perde, né? A gente vai, futuramente, né, a gente vai relembrar tudo que a gente fez. Se ele está, por exemplo, lá no mundo espiritual, a gente sabe que o mundo espiritual é uma organização tão semelhante quanto a nossa. Do mesmo lado que tem lá, como nós falamos, né, as regiões de organização para reencarnação, para estudo, para aprendizado, de trabalho, de ajuda ao próximo, aqueles que se comprazem com a maldade também se organizam para fazerem coisas equivocadas. Então, às vezes eu estou lá no mundo espiritual tão comprometido, envolvido com equipes negativas, né, espíritos inferiores, a gente sabe que existe, né, a gente costuma falar de espíritos trevosos, da região das trevas, que eu me envolvo naquilo, fico devendo obrigações àqueles mandantes daquela área, os que um dia também vão se corrigir, e eu não consigo me libertar. Aí, às vezes, o mundo espiritual acha, assim, não, isso aqui, ó, a gente vê nele uma possibilidade, ele tem esse dom, tem essa sensibilidade, vamos encarná-lo num lar de pais, né, caridosos, vamos
dentro de uma área religiosa, para que ele possa, com contato com isso tudo, nascer aquela chama, desenvolver aquela chama que a gente vê que ele observa. E às vezes ele vem numa vida que ele não participou ativamente, mas que foi feita com todo carinho, com toda condição, para que ele aqui possa se libertar daquele jogo espiritual e aqui criar raízes para se desenvolver. Mas, como ele tem o livre-arbítrio, ele pode falhar de novo, como pode acertar. Mas nessa vida, ele não teve uma participação efetiva na escolha, porque lhe faltava a condição para isso. E aí, né, a gente não só encontra justiça na reencarnação, então uma bondade de Deus, né, que sempre nos permite melhorar. E outra coisa que nós temos que partir do princípio, né, Fred, que Deus é aquele Pai de suprema bondade e justiça. Jamais faria alguma coisa ruim para qualquer um de nós. Então, tudo que é feito em nome de Deus pelos amigos espirituais tem o objetivo de nos ajudar. Às vezes a gente não entende isso porque a gente não tem essa percepção. Mas jamais um espírito seria encarnado compulsoriamente numa condição que lhe fosse prejudicial. Ele pode vir a falhar, mas o plano geral é de melhoria, como sempre, né? A gente falou um pouco, né, sobre as nossas escolhas e a gente terminou falando que alguns espíritos, né, Deus pode escolher por nós quando a gente não está em condições ainda de fazer as escolhas. Mas e a lei do livre-arbítrio? Então, olha só, Fred, lá no livro da apostila do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que são 3 volumes, no volume final, que a gente chama de volume único, né, que é o tomo único, lá no roteiro 10, lá tem algumas explicações sobre esse livre-arbítrio. E nós trouxemos assim, ó, a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, simples, né? Desde que se entenda que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas e diferente é para ele os gozos fugitivos do mundo. Foi o que nós falamos antes. Quando nós estamos no mundo espiritual, libertos da matéria, as nossas visões se ampliam, nossos horizontes são maiores, a nossa conscientização maior. Então, a nossa liberdade de escolha, ela fica atrelada àquilo que nos é mais útil, aquilo que a gente entende que possa trazer para nós benefícios de ordem espiritual e não só de ordem material. Porque enquanto nós estamos na Terra, se nós não prestarmos atenção, nós estamos muito envolvidos com as facilidades, os desejos da matéria. E nos esquecemos de refletirmos, analisarmos, procurarmos ter uma vida também nos preparando espiritualmente. Mas lá no mundo espiritual a coisa muda de figura. E após cada existência, nós compreendemos o passo que demos e ainda o que nos falta para uma pureza, para a gente atingir a nossa meta. Então lá nós vamos ver que precisamos passar aqui na prova encarnados, porque as provações se dão encarnadas. Né? Estudamos no mundo espiritual, aprendemos no mundo espiritual, mas as nossas necessidades de prova e expiação são através da encarnação, porque aqui é que nós vamos mostrar, né, realmente a nossa condição de individualmente, lógico, assessorado pelo nosso anjo da guarda, pelos amigos espirituais, mas aqui, livre dessa carga de o que eu fiz no passado, nós vamos ter uma liberdade de nos conduzir pelo aquilo que realmente somos, não é? Ou seja, eu já venci, não sou mais orgulhoso, não sou mais irritado, então eu vou dar provas disso encarnado, vivemos as provações aqui, né? E daí nós nos submetemos voluntariamente a todas as dificuldades da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que nós possamos alcançar a nossa evolução de uma forma mais rápida. Ou seja, a lucidez que a gente vai ter lá vai nos dar condição de fazermos escolhas apropriadas para que, através do meu livre-arbítrio, eu possa progredir. Nada precisa ser imposto. Agora, quanto menos condição de decidir eu tenho, mais eu necessito ajuda dos amigos espirituais para me orientarem, não é? Intercederem por nós, né? Também, porque isso. A gente vai adotando só práticas, né, que nos prejudicam e
uma hora eles vão falar, calma, vão ter que ir lá, porque senão vai fazer muita coisa errada. Então vamos dar a forcinha pra ele. Manuel vai reencarnar. Eu estou lá nos planos, vou reencarnar. Nossa, eu vi tanta coisa equivocada. Eu falei, eu quero resolver tudo nessa vida agora que eu vou. Eles vão falar assim, não, Manuel, não dá para você resolver tudo nessa vida. Vai dar certo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que você tem mais facilidade, o que você acha disso aqui, dali e tal. Vamos conjuntamente, né? Se eu tiver essa condição, é lógico. O que você acha melhor? Nós temos essa opção, A, B, C, D, né? Todas, a gente sabe que você não dá conta e você reconhece que não dará, né? Então vamos ver o que é melhor, vamos combinar. Então a gente vai fazer essa participação conjunta, se a gente tiver condição para tal. Quanto menos o Manuel tem condição de escolher, eles vão mais nos orientar, né? Eu vou depender mais de orientação ou menos de orientação. Mas isso não é demérito nenhum, porque é um trabalho de evolução, né? E vai chegar o dia que nós vamos ter a capacidade de resolver isso sozinhos, né? Quem sabe até ajudar, né? Com certeza, com certeza. Então o espírito sempre usa o livre-arbítrio? Então veja só, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências desses atos, né? Sabe o espírito que escolhendo tal caminho terá de sustentar lutas de determinadas espécies. Sabe, portanto, que de que natureza serão e as dificuldades que ele vai passar, né? Mas ignora se verificará este ou aquele êxito, né? Então, ou seja, sempre usa o seu livre-arbítrio, mais a medida de liberdade que ele tem a partir do momento que ele tenha mais condição, né? Mas veja só, mesmo que eu esteja no mundo espiritual, numa condição de não poder escolher tão bem, né? Eles vão escolher melhor para mim, vão me encaminhar. Mas o meu livre-arbítrio permanece, porque quando eu estiver encarnado, eu vou decidir de acordo com a minha consciência, né? A gente sempre participa um pouquinho, só nesses casos mais graves, vamos colocar assim, mas de uma maneira geral, a gente sempre vai ter uma escolhazinha mínima, até de aceitar. Naquele momento, então, acho que esse plano aqui que vocês me apresentaram, tá bom, vou querer ele mesmo. E depois na vida aqui a gente vai, aí é mais livre ainda pra gente escolher. E isso pode facilitar ou não a nossa vida, como o Manuel já disse, né? E sempre vamos escolhendo, né? E eu não lembro a questão, mas no final da parte do Livro dos Espíritos que fala sobre livre-arbítrio, tem um estudo, né? Maiorzinho, mais completinho que a Kardec fez, nos falando sobre essas duas faces, né? O livre-arbítrio quando a gente está desencarnado para escolha e o livre-arbítrio das nossas escolhas materiais aqui quando encarnados. Na realidade, o que a gente está falando, né, Fred, é que existe aqueles espíritos tão elevados que eles já têm total capacidade de escolha e de decisão. Existem aqueles espíritos que às vezes não têm, mas a grande maioria de todos nós está nessa faixa que nós vamos conversar, vamos olhar as possibilidades, né? Vamos ser orientados. Graças a Deus vai ser assim, né? O que a gente vê lá nos livros de André Luiz, né? Aqueles processos encarnatórios, os espíritos se preparam, se programam, sabem quem vão ser seus filhos, os seus pais, a família que irão reencarnar. Ou seja, a grande maioria de todos nós vai participar desta forma, né? A gente tem que citar aqueles que já estão numa faixa que tem essa condição plena e aqueles que ainda não têm, porque é uma realidade, né? Mas a grande maioria de todos nós, de uma forma ou de outra, vai participar efetivamente das escolhas e desse processo. Os extremos que são exceção, verdade, não o contrário. Verdade. E como procede o espírito na escolha dessas provas, né? Aí os espíritos colocam para nós, e está colocado lá também no livro do Ege, que para proceder às escolhas que há que passar, ele está ligado às leis da natureza, que é a lei da nossa consciência, né? Nós falamos que a lei de Deus está na nossa consciência, né? Então nós sabemos o que nós fizemos de errado ou de certo. Não adianta a gente falar, não, eu fiz isso, mas eu não sabia que era isso errado. No fundo, no íntimo, a gente sabe quando nós estamos cometendo alguma ação que não é legal, né? A nossa consciência sabe, né? Então, essas atitudes
que estão na nossa natureza íntima, que somos filhos de Deus, elas vão participar efetivamente nesse processo encarnatório, através da nossa consciência ou através da ajuda espiritual, de uma forma ou de outra, ou dos dois em conjunto, né? E aí, para proceder à escolha, porque há de passar, o Espírito se orienta pela natureza das suas faltas. Então, eu estando lá consciente, eu vou ver bem melhor do que quando estou aqui, aquilo que eu cometi de errado, aquilo que eu fiz de acerto, ou seja, eu vou ter uma noção melhor da última encarnação, de 2 para trás, de 3, de encarnação de 200 anos atrás, porque nem necessariamente, é preciso a gente esclarecer para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que eu não vou pagar o que eu fiz hoje na próxima e o que eu estou sofrendo hoje é o que eu fiz na passada. Às vezes eu cometo certas faltas que em uma vida eu não vou conseguir me preparar para resgatá-las. Então eu tenho que às vezes vir várias vidas me preparando para uma determinada falta mais encorpada, né? Daquelas mais difíceis, eu vir repará-la. Né? Porque, por exemplo, eu vou ter que sustentar na minha família 3 filhos que foram adversários meus, que eu os prejudiquei tremendamente. E eles vão ter que um dia conviver comigo para que eu possa proporcionar a eles uma recuperação e uma dádiva de estarem comigo, eu amá-los e fazer tudo por eles de uma forma extremamente caridosa e carinhosa. Eu tenho condição para fazer isso hoje? Não, não tenho. Mas eu sei que eu preciso disso. Eu tenho que reparar essa falta com esses 3 espíritos. Então, lá na frente, mais lá na frente, quando eu tiver em condição, e com o mundo espiritual falou assim, não, realmente, Manuel, agora você tem esse amor, você tem essa caridade para dar para aqui 3 espíritos. Bom, então eu acho que eu gostaria de ter a vida e recebê-los todos numa família que eu vou estar estruturado para isso. Aí o mundo espiritual vai analisar, sim, então é uma falta que eu cometi há 300 anos atrás. E a nossa vida não é só de acertos ou de erros, né? A Sim. gente vai variando. A Sim. gente acerta um pouquinho, erra um pouquinho, acerta um pouquinho. Sim. Lógico que o ideal é que a gente sempre saia com um saldo mais positivo do que negativo, né? Mas a vida de altos e baixos, né? Porque a gente ainda não tá perfeito. Quando a gente chegar na perfeição, a gente vai ter uma vida tranquila. Quando a gente estiver no finalzinho, quando não precisar mais reencarnar, assim, vai no finalzinho, aí a gente vai ver mais bem, praticamente passando sem nenhum equívoco. Que seria, vamos supor, da parte dos amigos superiores que nos coordenam e do nosso Pai Celestial, seria totalmente improdutivo eu escolher fazer uma reparação com esses adversários meus de uma forma que eu não esteja em condição, né? Porque seria fracasso, né? Se você ainda não superou todo o rancor, colocar já só vai piorar. Então, se os amigos lá em cima que ajudam nessa área, né, do processo encarnatório, e a lei de Deus é uma lei sábia, tudo é feito de acordo. É como diz o nosso companheiro Ribeiro lá do Divino Mestre, Deus, pela sua sapiência, ele dá a oportunidade de a gente pagar em suaves prestações. Né? Vamos pagando de acordo com que a gente tem a possibilidade, né? É assim mesmo. Bom, e qual a diferença, né, entre a escolha dos espíritos atrasados e dos adiantados? Então vamos lá. Isso também está lá na postilha do EJA. O espírito inferior, ignorante das leis, pouco cuidadoso de seu futuro, que ainda não progrediu devido ao seu desinteresse, às suas escolhas, ele sofre maquinalmente a sua sorte. O que é esse maquinalmente, entre aspas? Ou seja, como ele não tem condição plena de escolher o que é melhor para ele, ele conta com uma ajuda do mundo espiritual. Por exemplo, vamos trazer um exemplo para nós encarnados. Os nossos filhos, quanto menores são, dependem mais da gente, né? Quando você tem filhos pequenos, você está tomando conta o tempo todo, porque senão a criança cai, senão a criança mexe onde não deve, enfia o dedo na tomada, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai eliminando certos riscos e vai tendo outros riscos. E a gente, como pai, vai tendo que se adaptar a essas circunstâncias para orientar de acordo com a capacidade da criança, né? Ela não vai levar um tombo para descer um degrau porque ela já ficou maior, mas ela pode querer alçar outros voos. Então a gente vai ali dando liberdade ao filho, mas orientando também. Então o mundo espiritual faz para conosco, ainda espíritos com falhas, a mesma coisa. Eles vão nos dando liberdade, vão nos permitindo, né, escolhas, situações, mas ao mesmo tempo eles vão nos orientando, isso não dá ainda, vamos deixar isso para depois. É uma coisa semelhante assim. E aí
aquilo que eu não tenho condição vai ser orientado por eles. Porque mesmo que eu insista, não, mas eu quero porque quero, eles não vão deixar que eu queira porque queira, sabendo que eu vou falir. Seria uma inconsequência dos amigos espirituais. Então é conduzido por eles esse processo. Agora, o espírito adiantado, ele inspira-se nos exemplos que cercam a vida fluídica. Aquilo que ele vai ver lá no mundo espiritual, aquelas participações, aqueles processos belos de trabalho, ele vai ficar inspirado por isso. Então ele vai recolher nisso avisos, né, de seus guias espirituais, vai pesar as condições boas ou más de sua reaparição neste mundo, de que forma vai ser, é melhor assim, é melhor assado, né? Pode prever obstáculos, as dificuldades da jornada, pode traçar seu programa, tomar resoluções com o próprio propósito de executá-las, né? E volta à carne quando está seguro do apoio dos invisíveis que o devam auxiliar na nova tarefa. Então, o que ele quer dizer com isso? Bom, eu estou lá junto com os amigos espirituais me ajudando. Então, estão me falando, não, isso aqui não está bom, isso aqui, ó, ainda não é possível, vamos fazer assim, não é? É uma orientação como se fosse paz mesmo. E aí, vamos supor, se eu quero bater o pé numa determinada circunstância que todos estão vendo que não é uma condição tranquila e objetiva e útil para mim, eles não vão me apoiar nessa decisão, porque sabem que vai acontecer um erro, né? Eu vou falhar de novo pelas minhas condições, está acima das minhas possibilidades. Então eles não vão me apoiar nessa decisão. Ou seja, não, Manel, não vai dar, isso aí, esse processo é difícil, vamos fazer diferente. Porque se eles falassem, não, então você vai, nós vamos te apoiar. Mas que apoie sabendo que eu vou falir, né? Vou falhar. Então é nesse sentido, ou seja, teremos total apoio dentro daquilo que está dentro das nossas possibilidades. Eles não são inconsequentes. Né, a diferença é mais a capacidade, né? Sim. E a gente pode, né, um exemplo mais fraco, mas é a nossa viagem, né? A gente vai planejar uma viagem aqui na Terra. Se a gente falar que vou para Cabo Frio, aí pegou o carro e foi, né? E não planejou. Outra pessoa mais preparada vou ver como é que tá os pneus do carro, vou calibrar tudo certinho, ver a gasolina, já vou ver o hotel que eu vou ficar, já faz até uma programação dos dias que vai ficar. Então ele vai mais seguro, porque ele está mais consciente do tudo ver como é que estão as estradas, né? Nesse momento está chovendo muito, será que vale a pena viajar de dia? Ou vou de noite, né? E se tiver muito buraco à noite, estiver chovendo, quer dizer, a gente tem toda uma condição de se programar com mais segurança, dentro das nossas capacidades, né? Aí eu preciso ir de carro. Se eu tivesse um aviãozinho, eu ia de aviãozinho e estava livre disso, mas eu não tenho, a minha condição ainda é ir de carro, né? Ou de moto, então eu preciso me adequar àquilo que eu posso fazer, né? Aí é isso que nós estamos falando. De acordo com as nossas possibilidades, eles vão nos apoiar. Não adianta eu querer inventar uma moda muito alta, porque eu não possuo aquela condição ainda, né? Isso mesmo. Aí a gente vai encerrando o nosso programa com a última perguntinha, né? Como fica, então, o espírito inferior, inexperiente? Só depende da sorte, da possibilidade de contar com as suas próprias decisões? Quando o espírito ele ainda é mais novo, né, tem menos conhecimento, ainda inexperiente para escolher as provas, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. É o que nós falamos, né? Nós temos equipes no mundo espiritual que trabalham nessa área de adequar as reencarnações para nós, nos orientar e tudo, né? À medida que o nosso livre-arbítrio se desenvolve, estamos em condições de proceder melhor às nossas escolhas, né? Mas muitas vezes ainda nos acontece extraviarmos, tomando um caminho equivocado. Isso acontece pelo nosso despreparo, por desatenção, por vaidade e por desatender os conselhos dos bons espíritos. Se prestarmos mais atenção em nossa consciência, nos ensinamentos recebidos, nas sugestões que nos chegam pelo pensamento, porque os amigos espirituais nos ajudam desta forma, né? Que são sugestões dos bons espíritos, erraremos menos, venceremos mais rapidamente as nossas próprias dificuldades.
Então está nas nossas mãos, né? Os nossos amigos espirituais estão sempre nos orientando, sempre nos aconselhando, sempre nos envolvendo. Mas será que eu estou procurando a sintonia desses amigos espirituais? Eu estou procurando uma sintonia minha, né? Procurando o lado contrário. Está na nossa mão. É o famoso livre-arbítrio. Isso mesmo. Bom, muito obrigado, Manuel. O tema é muito rico, né? Não teria como não ser, né? Já que é uma das bases que explica muita coisa do que a gente passa e vive. Então é impossível esgotar em um programa só. Com certeza. Curto. Então, tem outros programas debatendo outras partes da reencarnação. Então fica aí o convite para você acessar nosso canal no YouTube. Esse programa, quarta-feira, já estará lá. E buscar livros, né, mais... E aprofundando o próprio Livro dos Espíritos, o Ege, as obras de André Luiz, são bastante ricos nesse tema. Então que a gente possa sempre ir aprendendo para a gente ter consciência, né, da nossa vida aqui na Terra. Agradeço ao Manuel, a todos vocês, né, que estiveram conosco, nos ouvindo. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana de trabalhos. Que a gente possa sempre buscar aprender e trabalhar o bem. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.